disso, antes da gente partir para espiritualidade e religiosidade, eu queria saber como é que surgiu a ideia do Papo de Amigo. Conta aí pra gente. A ideia surgiu de você? Cara, o Papo de Amigo surgiu na pandemia, porque a gente teve que parar Os cultos, né, de quarta-feira. de todos, na verdade, né? A gente parou, a pandemia fechou tudo. E aí o pastor começou a fazer live. No início estava todo mundo forte, Ju, na live, todo mundo bem, todo mundo uou. Aí começou a sair as lives dos sertanejos e a galera começou a migrar pro sertanejo. E deixou o pastor falando sozinho lá. Obrigado, Marília. Descanse em paz. E aí o pastor ficou lá sozinho, só lá com os fiéis, com os 6 discípulos lá, que eram os pastores. Eu tirei férias na pandemia. A galera sumiu, Ai, não quis ver a cara deles, não. Não aproveitou queria. da pandemia, né? Assim, nossa, Deus mandou uma resposta pra mim. O pastor Ramones, eu não sei se tu sabe, mas o Ramones foi lá em casa, quando eu tinha uma casa, aí ele... Não ri, produção. E aí ele foi perguntar... Essa palavra, casa... Mas eu sei dessa história. Então... Não, e peraí, calma aí. Ô, Eu louco. quero começar aqui uma campanha de oração. Olha a sombra. Então. Casa própria. Pela vida da Júlia. Não só pela Júlia, não. 3 aqui. Ah, mas Tem 3. Não, tem 3. Não, mas aí é benção demais. Ah, Né? Vamos uma de cada vez. Nossa, Deus pode. Amém. Então vamos começar uma campanha de oração pela casa nova. Casa própria. É que Casa- vai ter a a unção unção da da Casa própria. nova. Casa nova. E Não, própria. casa própria eu não quero. Eu não quero casa própria, porque o mundo é minha casa. Eu quero viajar. Tá. Mas Minha enfim. vida é andar. Malcolm? Malcolm, oi. Tudo bem, Malcolm? Mas o pastor Ramones foi na minha casa na pandemia e tal, e ele foi, né, fazia tempo que a gente não se via, aí ele me perguntou, nossa, não tá indo na igreja? Não tá indo na igreja? O que tá rolando? Eu falei, tô usando a pandemia como desculpa para não ver a cara das pessoas. Eu tô querendo tirar umas férias. E fiquei de férias. Entendi. Foi muito bom. Ah, pelo menos foi uma das únicas que foi verdadeira. A Vamos falar a gente, verdade. Que teve gente que meteu louco. não fala da gente. Da O Mas pessoal tá falou bom. assim, não vou pra igreja por causa da pandemia, mas assim... Não, porque Restaurantes eu sou de e bares risco. pode. Eu sou de risco, eu tenho uma unha encravada, eu sou de risco. Eu sou de risco de estar com gente. Eu tenho risco. É porque as pessoas ficam com risco por cima de mim. Mas Mas enfim, como é que voltando. começou? Foi na pandemia? Aí o Papo de Amigo começou na pandemia, ela entrou na pandemia. Porque o pastor estava cansado e tal das lives, e ele estava querendo, na época tinha voltado 65% da capacidade dentro das igrejas. E de qualquer lugar, né? Na verdade, lugar a gente público. achou que ia ser 20 dias a pandemia, né? E aí A gente se programou pra 20 dias. depois de quase 2 anos depois, abriu 65% da capacidade. E aí, 65% da capacidade da igreja aqui na ICEM é o número da ICEM, né? Que a gente tem. E aí o pastor falou, então acho que eu vou voltar do culto de quarta, tá meio maçante e tal, não sei o quê. Só que na época, engraçado, né? A galera do louvor com problema respiratório. A maioria com problema respiratório e tal. E eu falei, pastor, não... Se começar culto de quarta, vai quebrar o departamento de louvor, não dá e tal. Eu fui um dos caras que bati muito forte, assim, para não ter culto de quarta, que nem sei por um tempo. Por conta do departamento de louvor. Porque eu sempre tive essa questão de ter sempre dar o melhor e fazer sempre um culto melhor do que o outro e tal, musicalmente falando. E aí eu falei, pastor, tô com uma ideia. E foi na onde começou a surgir os podcasts. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente. Pastor, deixa eu fazer alguma coisa diferente e tal. O pastor falou, tenta. Se der errado, a gente volta pro culto de quarta. Falei, tá bom, pode tentar. Aí eu tinha um quarto lá na minha casa, onde eu tinha um escritório. E aí eu falei, vou começar a gravar aqui. Vou fazer um programa não um programa, eu queria fazer só um bate-papo, assim. Por quê? Porque um dos nossos amigos, né? Sim. O Johnny, uma vez ele estava na minha casa e nós estávamos trocando uma ideia. Foi onde eu ofereci para ele o ref, comecei a conversar com ele sobre várias coisas. E ali ele, parou assim, ficou quieto. Eu lembro que ele, aquele grandalhão assim, ficou quieto, me olhando.
E eu falei, puxa, eu acho que ele está reprovando, porque o Johnny tem um histórico de que não gosta de igreja, né? Porque ele, né, tinha alguns problemas com igreja e tal. E não, e tal. Eu falei, nossa, ele deve estar achando tudo totalmente ruim o que eu estou falando, zoado o que eu estou falando. Eu falei, continuar falando, é o que eu sinto, é o que eu penso, vou continuar falando. E aí, no final, ele parou assim e falou, você não sabe como que esse papo está sendo bom para mim. Deus está usando a sua vida para falar comigo. Aí eu parei e falei, sério? Deixa a Kombi ali. Você tá... Tô encostando, desculpa. Aí é que o meu cenário antigo, eu não tinha toda essa... Agora, gente, tem Tudo uma bem. estrutura bem... Aí ele falou assim, Deus tá usando a sua vida e tal. Eu falei, amém, fiquei assim. Ele falou, cara, você já percebeu que você tem um poder de influência muito grande? Aí eu falei assim, algumas pessoas já me disseram e tal, mas... Ele falou, e se você usasse esse papo e as pessoas estivessem assistindo isso? Quantas pessoas não iam crescer? Eu falei, verdade. Aí ele, acho que você tinha que pensar alguma coisa nesse tipo. E aí apareceu essa oportunidade de fazer algo para as quartas-feiras. Eu falei, vou tentar. Já tenho essa ideia que o Johnny me deu e tal, vou tentar fazer uma coisa do meu jeito aqui. E aí eu comecei a fazer. Com um celularzinho, travando pra caramba, ruim, sem som, a internet oscilando. Eu lembro que a internet caiu, depois eu tinha que voltar e, gente, voltei! E mandava lá pra todo mundo. E aí eu comecei... Faz um link de novo. Assiste aqui. Aí eu mandei... Eu lembro que, tinha coisas que a gente falava um monte assim, falava, durante uns 5 minutos, aí depois a internet destravava, e aí as pessoas falavam, a gente não entendeu nada. Já estava em outro contexto. E aí as coisas foram acontecendo e eu falei, vou começar a entrevistar os nossos pastores, os líderes da igreja. Eu falei, beleza. E comecei, pastor, o Johnny foi o segundo, e aí foi outras pessoas, e fui trazendo e tal. E foi pegando corpo. Aí, falou, eu pensei, né? Eu vou levar para a igreja, porque na igreja tem som, e eu consigo melhorar o áudio. Porque teve uma live, Ju, que eu tive que segurar 2 fiozinhos assim, para funcionar o microfone. E eu fiquei segurando assim. Ficou a live toda segurando o fio? Tem um vídeo que eu fico assim, tô no canto assim, eu peguei o fio assim, coloquei, e aí às vezes eu sentava nele, outras vezes não dava, eu dava uma mexida assim, e sai na live assim, uns barulhos assim, sabe, de barulhinho, de interferência. E beleza. E aí foi. Aí eu sei que eu vim pra igreja, falei, vou testar na mesa da igreja e tal. Comprei um negócio do meu bolso lá, que era para colocar no celular, e foi. E aí foi melhorando. Aí a igreja na época estava sem internet. Aí eu falei, pastor, coloca uma internet aí e tal. O pessoal tá gostando. Tá bom, aí colocou. Eu sei que isso começou no Facebook e a coisa foi rolando. Até que a coisa foi crescendo. E aí deram uma sala pra gente. Tem a sala da bagunça, arruma lá, pega pra você. Tá bom. Não, peraí. Pera. Primeiro eu vi o meu amigo sofrendo. Aonde entra o D na história? Calma. Eu quero saber. Você já avançou já há 1 ano. Não, desculpa. O que aconteceu foi assim, e o legal do Papo de Amigo nessa época que o David entrou, é que não tinha um lugar fixo. Não tinha. Não tinha lugar fixo. Era onde dava. E eu lembro que eu cheguei a gravar na casa do David. Eu gravei em outros lugares, não foi? Sim. Eu cheguei a gravar em um monte de lugar pra pegar internet. Porque estava sem internet. E aí eu ia na casa dos outros para pegar a internet dos outros. Aí o David falou assim, eu vou te ajudar. E eu até lembro que na época eu falei, Deus, mas você é cheio de coisa e tal. Não, cara, deixa que eu faça. Ele, não, eu vou te ajudar. Pelo menos eu faço enquadramento, porque que eu tinha que fazer assim, No início das lives, o que eu fazia? Eu levantava, eu botava para gravar, fazia assim, e voltava correndo. Oi, gente, tudo bem? Começou. Aí eu olhava, sabe o que eu cheguei a fazer? Colocar um espelho atrás do celular, porque a câmera da frente que é a melhor, não dava para colocar, para ficar se vendo. Aí eu colocava um espelhinho atrás para olhar e ver o enquadramento. Não, e para ver se estava, o REC estava funcionando. Certo. E aí eu tinha que correr lá aí eu olhava, aí via, beleza, está funcionando. E aí falava e tal. Daqui a pouco eu via que travava, putz, travou. Aí eu levantava. Aí daqui a pouco, sabe quando trava e volta? Aí quando eu voltava, eu tô no meio do caminho, assim, Ô, louquinho, meu! E várias dessas, assim. E aí o David falou, não, eu vou te ajudar, porque, tá ficando chato isso daí e tal, não sei o quê. Eu tava vendo a sofrência do menino. Olha, o amigo, onde entra no assunto. Bom. Aí o David começou. Aí o David no início só ficava atrás. Aí depois o David começou já a fazer o que ele tá fazendo agora, mais profissional agora. Que agora ele faz tudo bonitão aqui, né? Mas que ele ficava atrás lá e
Tipo, pensei o Lombardi. Oi, Eu era Silvio. o Sombra. O Sombra, sabe? Oi, Silvio. Oi, Vai, vem Ratinho. pra cá, olha aí, vai. E ele ficava atrás. Não, e aí ele ficava atrás. E ele falava assim... Não, pior que assim, como que eu ia ler os comentários se meu celular tava lá? Não tinha como. Aí ele lia os comentários. Porque ia subindo lá, aí tinha comentário que passava, e ele tentava achar, e aí não via, e aí... Não, e assim, imagina a pessoa mexendo e o celular assim, ó. E aí ele mexendo lá e tal. Olha, a gente é merecedor, viu, cara? Tô parando pra analisar aqui. Aí eu sei que, beleza, aí passou, a gente veio aqui pra igreja, aí a gente colocou um sonzinho melhor, porque eu começou a usar o som da igreja, começou a melhorar. A gente comprou um aparelho chamado Ering, que você colocava o cabo pra ficar no celular, lá no Facebook. Só que, lá no Facebook o negócio começou a pegar, e aí eu falei, eu vou começar a chamar novos convidados. Porque eu só tava chamando a galera da ICEM. E aí ficou muito restrito a só ICEM. Ninguém aguenta mais vocês da ICEM. A gente quer Tanto outras que pessoas. tem uma galera que tá até chateada, porque acha que a gente nunca mais vai chamar. A gente não esqueceu vocês. Tá? Calma que a produção tá... Fala produção. Tem uma galera que ficou mó chateada. Porque achou que a gente não vai mais chamar. Mas vai no tempo certo, quando tiver bastante audiência. Relaxa, que o Aí, negócio beleza. tá bom. Aí aconteceu tudo isso. E aí a gente ficou aqui. Aí eu lembro que a gente estava aqui no meio da igreja, ainda não tinha virado o palco aqui. Tava aqui no meio, e a gente fez o Natal e tal, passou, ótimo. Aí ofereceram a sala pra gente, a gente pegou uma sala. E aí ficou na sala bastante tempo. Foi aonde, no finalzinho, quando a gente tava, já estava para ir para nova casa lá, né? A Bea chegou, e aí as coisas foram se encaixando e hoje estamos aqui.